Boa tarde, galerinha do segundo ano B. Ó, eu querendo aula do segundo ano. Daqui a pouquinho, né? Sétimo ano B. Vamos lá, nossa aulinha de ciências, ao capítulo 8, né? Dando continuidade aí à correção dos nossos exercícios na página 55. Ok? Vou estar compartilhando aí com vocês. Galerinha, eu tenho uma dica ótima para ajudar vocês a estar contribuindo aos estudos de vocês. O portal SAS tem videoaulas de todos os nossos capítulos, tá? É um videozinho de 12 a 14 minutos, onde vocês podem estar assistindo para estar mais aí, né, a fundo o nosso conteúdo, né, em função do nosso tempo aí. Então, assim, uma ótima dica para vocês é sim assistir as videoaulas do canal do portal SAS, que é o portal da nossa apostila, do nosso material. É um portal ali que está à disposição de vocês. Façam, entrem, façam as tarefas online de cada capítulo. Isso vai ajudar muito vocês a conquistarem notas, notinhas e notões. Belezinha? Então, vamos lá, tá? Então, para a nossa prova bimestral, que é semana que vem, assistam a videoaula do capítulo 8 e capítulo 9. Eu vou tentar falar um pouquinho do capítulo 9 ainda hoje, hein, galera? Vocês receberam aí, eu quero que alguém me dê um feedback, se vocês receberam aí os gabaritos da apostila capítulo 8 e apostila capítulo 9, suplementar capítulo 8 e suplementar capítulo 9. Alguém me dá um feedback aí, se recebeu? Eu mandei hoje, pedi para... Brigadão, Antônio. Pedi para a Gabriela estar postando para vocês. É importante, beleza, tá? Que vocês tenham esses gabaritos em mão para estar aí preenchendo, né? Completando a apostila de vocês, né? Para estarem mais aí estudando. Depende muito mais de vocês, meus amores, do que nós, professores, tá? Nós estamos aqui como ponto de apoio para vocês, para tirar dúvidas. Semana que vem, nos nossos plantões de tirar dúvida na hora da prova, entrem lá para vocês poderem estar tirando, fazerem a prova junto comigo. Muitos dos alunos, quer dizer, poucos alunos que entram e fazem plantão tira dúvida, eu dou ótimas dicas ali em todas as perguntas para vocês estarem solucionando a provinha de vocês. Isso é de grande importância, isso ajuda, isso faz notinha subir, isso faz vocês tirarem as dúvidas de vocês. Tirem uma dúvida, eu parei na questão 2 com vocês ou eu já fiz a questão 2 com vocês da página 55? Eu marquei aqui que eu fiz a página 55 com vocês. Confere, podemos ir para 56, sétimo B, página 55, corrigida. Então, nós vamos lá para 56. Confere aí, alguém bate para mim. Ah, obrigado, Antônio. Então, vamos direto ali para 56. Já vamos ampliar. Vamos lá. A prova de vocês está super simples, bem simples, tá? Tem algumas questões referentes ao capítulo 9, que ele fala ali no capítulo 9, vou fazer um apanhado geral hoje, hein, galera? É o frágil equilíbrio entre os ecossistemas. O que seria esse frágil equilíbrio? Antes da gente continuar nossas perguntas. São aí os danos causados, né, no nosso ecossistema, desertificação, né? Tem aí as mudanças climáticas que podem pesar dentro dos ecossistemas, né? Furacões fora de época, tornados, que nem teve ali em Santa Catarina. O Brasil está começando a ter tornados na região sul desde 2015. Esse fenômeno vem sendo monitorado, né, pelo INPE, aqui, que é o Instituto de Meteorologia, né, de Pesquisa e Estudos Espaciais. Ele vem sendo monitorado, então desde 2015 eles estão coletando dados, eles estão já conseguindo colocar ali as épocas do ano que mais definidas, que é agora no meio do ano que acontecem os tornados ali em Santa Catarina, né? Então, a gente tem os estudos... Então, isso é tudo recorrente ao frágil, né, desenvolvimento do nosso ecossistema, que está sendo influenciado muito pelas mudanças climáticas. Então, vamos lá. Na questão 3 está escrito assim, ó. A vegetação caducifólia, né, que é uma vegetação típica da Caatinga, né, é aquelas cujas plantas perdem suas folhas em determinado período do ano. Qual dos biomas... Ah, eu falei a resposta. Qual dos biomas indicados a seguir é caracterizado por apresentar esse tipo de vegetação? Como eu já falei, seria aí a alternativa da letra D, né? Eu tenho aí a caatinga como esse tipo de bioma. Outras características, a gente pode estar citando aí uma outra característica.
O clima muito seco na Caatinga, né? A baixa quantidade de chuva ali na região da Caatinga também é uma das características, e a gente pode encontrar dentro da própria Caatinga algumas regiões, né, de que possuem áreas de umidade, que seriam aí os brejos, né? Ele tem essa característica, tá? A número 4, galerinha, deixa eu só anotar que a gente já corrigiu a 3. Vai ser um pouquinho corridinha a aula hoje, tá? Número 4. Em escala mundial, as florestas tropicais possuem características que permitem, né, agrupá-las em um único bioma. Deixa eu ver se eu consigo ler ali, né? Vamos aumentar mais um pouquinho, por mais que eu esteja de óculos, a resolução aqui não é boa. Ah lá. Em único bioma. Sobre esse assunto, responda às perguntas aí. Eu tenho na letra A. Quais biomas brasileiros podem ser classificados como floresta tropical? Nós vamos ter 2, que é a Amazônia e a Mata Atlântica, tá bom? Então, eu vou ter 2 biomas brasileiros que a gente vai poder classificar eles como florestas, que é a Amazônia e a Mata Atlântica. E aí a letra B, ele fala assim, cite algumas semelhanças entre esses biomas quanto ao clima e aos seres vivos que o habitam. Os 2 biomas vão apresentar aí, que está falando, clima quente e úmido, né? Além de uma quantidade de chuva bem abundante. A gente escuta bastante falar na televisão, né? Que ali na região da Amazônia tem uma quantidade de chuva bem grande, tanto que essa quantidade de chuva faz elevar o volume dos rios, e essa elevação dos níveis do rio na Amazônia tem influência direta no nosso Pantanal aqui, que é quando começa a ter as cheias do Pantanal aqui também, tá? Uma outra característica que ele fala aí, que as vegetações, né, incluem musgos, arbustos e árvores de vários portes. E há uma grande variedade aí de mamíferos, répteis, aves, ou seja, a diversidade de flora e fauna nesses 2 tipos de bioma é muito grande, tanto que são uma das florestas mais exploradas e estudadas aqui no nosso país, são os biomas, só que eles não são mais importantes. Assim, qual que seria o mais importante? Se a gente for colocar um dos biomas mais importantes para o nosso, dentro do nosso ecossistema como um todo, a gente vai classificar ele com 3 biomas muito importantes. Começando com a Amazônia, depois Mata Atlântica, e a gente não pode esquecer do nosso Cerrado. Ele é um bioma muito importante aqui no nosso país, ok? Então, eu tenho aí a número 5. Então, já foi a número 3 e a número 4, galerinha. Os biomas brasileiros vêm sendo desmatados com grande frequência, tanto que o menor bioma entre todos os presentes aqui no nosso território nacional seria a Mata Atlântica. Pelo quê? Pelo fato dela ter sido amplamente desmatada. Ela foi mais desmatada, tanto que a proporção dela em relação aos outros biomas é menor, por causa que o desmatamento dela foi aceleradíssimo na época do descobrimento do Brasil, tá? E na época da colonização aqui do nosso país também houve ali uma exploração excessiva da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, já o próprio nome já fala, seria ali pelo litoral do nosso país, né? E ali a gente teve uma exploração desenfreada, levou aí um desmatamento grande. Então, nós temos aqui no país, né? Pequenas ilhas, tá? Desse tipo de bioma. Não quer dizer que ele... então quer dizer que ele não é importante? Não, ele é extremamente importante, porque ali nós possuímos exemplares de fauna e flora únicos, tá? Então, ele fala ali, ó, essa número 5, vocês teriam que fazer aí junto, né, de forma a discutir a situação junto com os colegas de 2 biomas. Aí a letra A pergunta, de que maneiras esses 2 biomas são explorados pelos seres humanos, tornando-os tão devastados? Qual que é a ideia que eu dou para vocês para fazer essa número 5? Vocês podem escolher, vocês individualmente, escolher 2 biomas e estar respondendo essa questão. Então, vocês vão responder aí de que maneira esses biomas, né, são explorados. Professora, eu quero falar sobre o Cerrado e a Caatinga. Fica à vontade. Vocês coloquem o olhar de vocês, a opinião de vocês, tá bom? Não necessariamente o que está escrito ali na apostila, tá?
Deixa eu ver se eu passo ali. A letra B também, ele fala assim, ó, quais são os impactos socioeconômicos decorrentes dessa exploração? A letra B também seria em função de qual bioma que vocês escolheram. Vamos dizer, eu vou pegar a Mariana, Mari, como exemplo, que você está de câmera aberta, eu estou olhando para você, tá bom? Você está fazendo companhia para mim. Muito obrigada por você estar com a câmera ligada. Está registrado, gravado para toda a eternidade no YouTube agora, viu? A Mariana, vamos dizer que a Mariana escolheu falar necessariamente da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, ela vai responder essas duas questões analisando esses dois biomas. Aí o Antônio, vamos dizer que o Antônio resolveu fazer sobre a Caatinga e o Cerrado. As respostas vão ser diferentes. Então, aqui o que a apostila, o que o gabarito de vocês está trazendo é uma sugestão de resposta, não quer dizer que seja esta a resposta adequada, porque vai demandar de quais biomas vocês escolheram, ok? Aí é uma resposta aberta, porque é em relação à opinião. Então, não quer dizer que é a minha opinião, mas a de vocês. Então, nós vamos passar ali para a questão número 6, tá? O Pantanal e os Pampas são os dois menores biomas brasileiros em extensão. Extensão, não proporção. Mas, assim como os outros grandes ecossistemas do país, são de extrema importância socioambiental. Retome o que foi visto sobre esses biomas neste capítulo e no capítulo anterior e preencha a tabela, né, a seguir com as suas principais características. Aqui a gente tem um furo, porque no capítulo anterior a gente não falou sobre biomas em si e as suas características, né? Nós estamos falando aqui no capítulo anterior de ecossistema no todo. Belezinha, galera? Então, aí na apostila a gente tem os Pampas. Quais são as condições climáticas dos Pampas? Clima frio e com chuvas intensas ao longo do ano. E do Pantanal? Ele está se referindo a outro bioma. O Pantanal Pampas Gaúchos. Não esqueçam que ele está ali recorrente na região sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul, tá? Pantanal, nós temos aqui Pantanal que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, um pouquinho ali da Bolívia também, tá? Clima quente e úmido no verão e frio no inverno. O frio deles lá, que a prof conhece bem, já andei muito pelo Pantanal, não é frio, tá? É uma temperatura bem amena. O frio deles seria na época de cheia, muito alta a cheia, tá? Que é influenciado pelo ciclo das cheias e vazantes decorrentes das chuvas. Qual que é a vegetação predominante aí nos Pampas? É uma vegetação campestre, com a ocorrência de alguns arbustos, né? Nos banhados são encontrados diversas espécies aquáticas. E no Pantanal? É uma diversidade enorme dentro do Pantanal, com destaque para as várias espécies aquáticas. A gente tem uma diversidade de plantas aquáticas bem maiores no Pantanal do que nos Pampas, tá? Em função da quantidade de cheias, né, que nós temos aí. Deixa eu só aqui. E eu tenho aí falando a respeito da fauna. Nos Pampas, grande diversidade de aves, anfíbios, répteis, mamíferos. E no Pantanal, uma grande variedade. Tá vendo ali nos Pampas é diversidade. E aqui no Pantanal é variedade, porque nós temos várias espécies, né? Principalmente de peixes, águas continentais e de aves migratórias. Ele ali, o Pantanal, é uma região onde a gente possui ali a migração, ponto de migração das aves. É muito interessante, ok? Então, aí, capítulo 8 concluído, ok? 7º B, capítulo 8 concluído. Dúvidas? Perguntas e respostas? Vamos passar ali para o nosso capítulo 9. Vocês perceberam que o capítulo 9 é um pouquinho extenso, mas só que é um assunto que a gente vem falando, né? E vocês vêm também tendo contato dentro dos canais de comunicação, porque fala bastante, né, dos problemas, dos impactos ambientais aí recorrentes dentro dos ecossistemas, tá bom? Então, eu vou ter aí alguns exemplos. Então, ele coloca aí a desertificação, né, o aumento do efeito estufa. Vamos já direto ali na página 60, que nós temos aí algumas perguntinhas para serem respondidas.
Ok. Fiquem à vontade para estarem me perguntando. Para quem entrou depois, como eu estava falando, gente, semana que vem nós temos as nossas avaliações bimestrais, ok? Eu gostaria muito de ver a participação de vocês nos plantões, para vocês estarem tirando a dúvida, fazendo a prova junto comigo, que seja. Isso faz diferença. Eu percebi aqui pelo João Pedro Fernandes, ele fez a prova praticamente... Nós fizemos juntos, né, João Pedro Fernandes, ele perguntando, eu estava ali respondendo junto com ele, o Antônio tem feito a participação também nos plantões, isso faz diferença na nota de vocês, meus amores, porque a gente está ali para ajudar vocês, tá? Então, semana que vem aí, na quarta-feira, que será nossas provas, quero ver aí o maior número de pessoas entrando, hein? Isso vai fazer diferença, vai evitar aí algumas recuperações, vamos dizer, né? Não vai aparecer ali a pergunta do número 1, tá? Mas vocês têm a apostila aí. Pode falar, Daniel. Isso, Daniel. Isso, a prova é na próxima semana. As provas começam segunda-feira, tá? As avaliações bimestrais começam segunda-feira. Vocês devem estar recebendo aí o comunicado. Vocês não, né? Os pais. Então, o texto aí, ó, nós temos ali a primeira pergunta. O que o texto quer dizer com perda do patrimônio genético da flora da Caatinga? O que será que ele quer dizer com isso daí? Vou só ver a perguntinha aqui. Ah lá, ele está falando que houve o quê? É uma redução da biodiversidade das plantas desse bioma. Quando a gente fala do patrimônio genético, são as espécies presentes dentro do bioma. Se eu tenho aí extinção de uma dada espécie, não tem de onde eu trabalhar geneticamente a planta para que eu venha poder fazer em laboratório uma outra planta, por exemplo. Então, se eu tenho extinção, né, de uma espécie, eu vou perder o patrimônio genético dela. Vamos dizer que os girassóis estão extintos da face da Terra. Não tem de onde eu tirar material genético e fazer um girassol, né, uma nova planta, um novo indivíduo para perpetuar a espécie. Então, eu tenho perda de material genético, ou seja, perda do patrimônio genético da flora em relação à Caatinga, porque ali a gente tem uma sazonalidade de chuvas muito grande, né? Então, isso aí pode vir aí, dada a extinção de espécies ou da população de determinada espécie vegetal. Ok? Número 2. Qual é o principal fator abiótico, ou seja, que não é vivo, afetado pelo processo de desertificação? O deserto, a gente fala que o maior problema do deserto é o solo, né? Então, aí, ó, tá escrito o solo. O principal fator abiótico, é o solo. Ele é o principal, né, fator abiótico atingido, né? Aí ele fala aí, o solo fica mais seco e com isso a produção agrícola é prejudicada, tanto que nos desertos não existe plantações. A gente sabe que no deserto existem oásis, mas não querem dizer que os oásis vão fazer aí, né, a parte da produção de alimentos. Não dá. Ou seja, atinja a parte da situação econômica aí, né, de agricultores familiares. Quando há aí período de desertificação, falta de chuva, causa sim a desertificação. Tanto que a gente vê no sertão nordestino, né, que a gente já teve aí relatos de 3, 4, 6 anos sem chuva, onde impossibilita aí a plantação de qualquer coisa que possa vir. Isso atinge diretamente, né, a parte socioeconômica da população que está ali diretamente ligada ao solo, à terra, para tirar o seu sustento. A número 3, é possível afirmar que a desertificação da Caatinga está ocorrendo ou é apenas a previsão de um cenário futuro? Justifique sua resposta, não entendi o que está escrito ali, com uma passagem do texto. A desertificação da Caatinga já é um processo que vem ocorrendo, né, em algumas regiões, né, onde predomina a Caatinga ali. Aí tem um dado ali no texto que fala que na Paraíba, em que 93,7% do território do estado está em processo de desertificação.
sendo que 58% já está em nível alto de degradação. Esse cenário da desertificação da Caatinga, ele tende a aumentar e a agravar aí o futuro das próximas gerações que estão ali instalados, né? Agora nós vamos ali para a página 61, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Temos perguntinhas. Aqui mistura um pouco do conteúdo de beleza, Daniel. Geografia com ciências, né? Fica meio estranho o negócio. Ali a gente tem 3 perguntas. Tá? Vou ver se eu aumento ali, ampliar um pouquinho só. Olha lá, ó. Por que as florestas podem ser considerados, né, estoques de carbono? Olha lá, essa resposta eu ia dar para vocês. Quando a gente fala de estoque de carbono, a gente sabe que as árvores e o solo, elas são ambientes que, dois ambientes que vão ali agregar uma quantidade muito grande, né? Armazenar uma quantidade muito grande de carbono, porque o solo e as árvores dependem desse tipo de substância, né? De elemento. Não, a Caatinga não está aumentando, perdão, Daniel, não, Wesley. A desertificação da Caatinga. O que quer dizer? A Caatinga, o bioma, está se tornando um deserto. Tá? A Caatinga não aumenta, o bioma não aumenta. A tendência do bioma, se ele se tornar um deserto, é deixar de existir. Aí vai ser um outro tipo de ecossistema, né? Que é o deserto. Qual é o tipo de impacto ambiental relatado no texto? O texto que vocês teriam que ter lido aí para cima, que é pesquisadores apontam colapso nos estoques de carbono da Amazônia. O texto ele fala que o desmatamento de extensas áreas de floresta, né, para o cultivo de soja, né, libera aí uma quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Isso prejudica a manutenção da floresta, tá? Alguns estudos apontam para isso. Não acredita-se, algumas instituições mais sérias não acreditam que isso venha acontecer porque a floresta amazônica ela é considerada autossuficiente. Tudo que ela produz, ela consome, né? Então, ela não gera impacto ambiental para o efeito estufa, tá? Pesquisadores muito sérios, né, vão de encontro a esse tipo de afirmação aí. Eu estudei durante bastante tempo o efeito estufa também, e isso aí contradiz realmente os efeitos do efeito, a narrativa formada em frente ao problema de efeito estufa, né? Então, assim, a floresta amazônica, ela não tem aí causado impacto diretamente na atmosfera, porque ela é altamente suficiente. Tudo que ela produz, tudo ela consome. Então, por isso que ela não é, nunca foi, nunca será o pulmão do mundo, tá? O pulmão do nosso planeta é o mar, por causa das algas. Elas sim produzem em grande quantidade nosso oxigênio, tá? Pensando no aumento do efeito estufa, o cenário futuro descrito é pessimista ou otimista? Pessimista, pelo texto que está falando aí, é extremamente pessimista, né? Porque o aumento da emissão de dióxido de carbono no solo após o desmatamento pode chegar até 2050 a 5 gigatoneladas em toda a Amazônia. Isso aí são dados que não se materializam, tá, gente? De forma concreta, frente a algumas pesquisas mais atuais, tá? Então, assim, por esse cenário descrito no texto, realmente é um estado, assim, um negócio extremamente pessimista. Cadê o... Sumiu aqui o... Já vou ver a tua pergunta, Daniel. Eu fui clicar para olhar e o negócio abriu e fechou rapidamente, tá? Vou descompartilhar aqui para mim poder ver o que é. Então, as algas, elas estão em maior quantidade, né? Para serem com certeza, tá? Nós sabemos que a maior parte do nosso planeta não é terra.
A maior quantidade do nosso planeta é mar, né? Água salgada, são os oceanos. E nos oceanos nós encontramos aí uma grande quantidade de algas. Elas sim são responsáveis pela manutenção do nosso oxigênio para os seres vivos num todo, né? Nós temos dependentes dos oceanos, não da floresta amazônica. A floresta amazônica nunca foi e nunca será o pulmão do mundo. Frisem essa frase. A floresta amazônica é autossuficiente. Ela consome tudo que ela produz. Por isso que ela não gera o impacto ambiental no efeito estufa em relação ao desperdício ou à emissão de dióxido de carbono. Pode ser a emissão de dióxido de carbono em relação a queimadas, alguma coisa assim, mas também não induz a influência direta do impacto ambiental, tá? O que gera impacto ambiental ali é desmatamento, né? O uso indevido do solo, que pode acontecer, o empobrecimento do solo, isso sim, tá? Semana que vem... Acabou? Achei que tivesse acabado. Partiu aqui o negócio. Desculpa. Então, vamos lá. Quase que eu fiquei meio perdida aqui, porque apareceu só a apostila, fiquei meio assustada. Então, até aqui tranquilo. Na prova, terão algumas questões referentes ao capítulo 9, tá? Mas eu estou à disposição de vocês para resolvermos qualquer dúvida pendente referente a este capítulo, se estiverem na prova. Por favor, assistam ao capítulo 9 no canal do SAS, referente à nossa apostila. Isso é importante, vai ajudar vocês, ok? Preencham, respondam as questões da apostila. Isso também é uma forma de estudo, tá bom? Sejam aí autodidatas no conhecimento de vocês, corram atrás desse conhecimento, isso faz a diferença. Certo? Um bioma pode mudar para outro bioma? Não, Daniel. Não, perdão, não é o Daniel, é o Wesley, desculpa. Não, Wesley. Não. Tá? Não. Ok? Um bioma, por exemplo, uma caatinga nunca vai virar um cerrado da vida. A Mata Atlântica nunca vai virar uma floresta. Cada um tem a sua característica. Não tem como adquirir a característica de um outro bioma. Ok? Aí tranquilo. Desejo para vocês aí uma boa semana, tá? Se preparem para as atividades avaliativas, ok? Com certeza, Daniel, com certeza. Isso, Antônia, a desertificação apenas altera o bioma, ela não transforma em outro, ok? Galerinha? Aguardo vocês no plantão Tira Dúvidas de quarta-feira que vem, no dia da nossa prova. Falou? Ficou o registro aqui. Até mais. Tchau.